Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje estudaremos a lição número 8, no qual fala do Evangelho de Lucas. Tá? Temos como base bíblica Lucas 19. Vamos orar para dar início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é Deus, é bom, e a tua graça, a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe, Senhor, agora nesse momento que vamos estudar a tua palavra, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, venha nos dar discernimento, orientação, sabedoria, entendimento, Senhor, para aprendermos mais da tua palavra e que possamos ser edificados por ela, Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe cada mente, cada coração. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, então, depois que falamos sobre o livro de Evangelho de Mateus e Marcos, chegamos no livro de Lucas, né? Quem é o Lucas? Quem foi o Lucas, no caso? Ele era médico amado, ele também foi o autor do livro de Atos, né? E ambos os livros estão dirigidos à mesma pessoa, né? Que no caso seriam os gentios, os romanos. Lucas foi muito amigo íntimo e companheiro da viagem de Paulo, tá? Como se percebe nas suas alusões pessoais ao registrar suas viagens do apóstolo. O livro de Atos, onde o autor muda os pronomes para nossos, é indicando que estava presente neste tempo, conforme lá em Atos 6:10 e 26, 27:1 e 28:16. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Paulo no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura do Evangelho é desconhecida, porém, se este foi escrito depois que Lucas esteve sob a influência de Paulo, seria muito natural que este último desse algum colorido à narração. Quem era o destinatário, né, desse Evangelho? A Teófilo, cuja identidade é desconhecida. A evidência interna indica que o livro foi escrito especialmente para os gentios. Esta dedução decorre do fato que o escritor se esforça para explicar os costumes judaicos e algumas vezes substitui nomes gregos por hebraicos. Qual foi o propósito do Evangelho de Lucas, né? Dar uma narração coordenada e ordenada da vida de Cristo, como haveram testemunhas oculares, conforme lá em Lucas 1:4. Nós temos algumas particularidades desse livro de Lucas, né? Que este é o Evangelho da graça universal de Deus, tá? É o Evangelho do Filho do Homem, né? É o Evangelho devocional. Por que é devocional? Porque ressalta especialmente a oração. E contém 3 parábolas sobre a oração, que não se encontram em outros evangelhos: o amigo à meia-noite e o juiz injusto. Contém as orações de Cristo no seu batismo, no deserto, antes de escolher os discípulos, na transfiguração, antes de dizer a oração do Pai Nosso, por Pedro, no jardim de Getsemane, na cruz e etc. Seus primeiros capítulos têm uma nota de gozo e louvor. Alguns dos grandes hinos cristãos foram baseados neste evangelho. Por exemplo, o Ave Maria, a palavra do anjo a Maria, e lá em Lucas 1:28-33, o Magnificat, o Cântico de Maria, o Benedicto de Zacarias, a glória in excelsis dos anjos celestiais, o Nunc Dimittis, regozijo de Simão, honra grandemente a mulher, e a mulher tem um lugar preeminente na narrativa de Lucas. No capítulo 1,
fala sobre Maria e Isabel. No capítulo 10, Maria é sua irmã, Marta, e as filhas de Jerusalém. E também menciona muitas viúvas, quer dizer, Lucas, ele parece que se preocupava um pouco com as mulheres, que ele narrava fatos ocorridos com as mulheres. A bibliografia de Cristo, que ele fala, é mais completa em Lucas do que metade do material deste livro. Não está nos outros, muitos dos quais importantes discursos do nosso Senhor e dos impressionantes incidentes da sua vida estão registrados nesse evangelho. Por exemplo, temos o exemplo: a pesca milagrosa, a ressurreição do filho da viúva, os 10 leprosos, a cura de Malco, a parábola narrada somente em Lucas e outros incidentes relatos que só Lucas registra são: Cristo chora sobre Jerusalém, referência de Moisés e Elias falando com Cristo no Monte da Transfiguração, o suor como gota de sangue, o Cristo perante Herodes, a palavra de Cristo às mulheres de Jerusalém, o ladrão arrependido e o caminho de Emaús. Quer dizer, são fatos narrados por Lucas que não se encontram em outros evangelhos. E temos mais a introdução do livro, né? O nascimento de Jesus fala dos incidentes relacionados a seus primeiros anos de vida, até o tempo do seu batismo e tentação, o começo do seu ministério público, tá? Principalmente na Galileia, a viagem a Jerusalém, através de Samaria, Pérea, e o ministério principalmente em Pérea, os últimos dias, incluindo os eventos da Semana Santa e a crucificação, o evento relacionado com a ressurreição e a ascensão. Quer dizer, todos esses que eu falei são coisas narradas particularmente do livro de Lucas. Então, Lucas, a gente pode ver que o livro de Lucas ele tem mais capítulos que o livro de Marcos e Mateus. E nós vimos também, na questão aí da revista, que Lucas é definido como autor dos escritos e também de Atos, como nós já falamos. Ele é um médico amado, né? É o companheiro fiel, é um dos cooperadores citado por Paulo. Lucas se escreve como historiador, cuidando em apresentar os dados com certa ordem de riquezas e detalhes. Atos e o Evangelho segundo Lucas, juntos, corresponde a 28% de todo o Novo Testamento, tornando-se escrito do médio, o que ocupa a maior porção do Novo Testamento. Veja bem, olha, só o livro de Lucas, tá? E Atos juntos, que naturalmente é escrito por Lucas, né? Tanto o Evangelho de Lucas como Atos, ele corresponde a 28%, né? Quer dizer, mais que 1/4 do Novo Testamento. E ele faz parte do grupo sinótico, né? Ele também foi escrito mais ou menos, que não tem uma data provável, mas foi mais ou menos na data de 60 depois de Cristo, né? E o local não tem conhecimento exato. Ele foi o alvo, como eu já falei, foi para os gentios, para os gregos, né? E o versículo-chave, como já falei, foi 19:10. Eu até faço questão de ler, pelo menos, o versículo-chave, que vamos lá no capítulo 19, versículo 10, que é o versículo-chave da nossa lição. Então, vamos lá, que diz: ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e pensava que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, tá? Essa foi a parábola dos 10 servos e das 10 minas, né? Ali narrado no capítulo 19. E temos como exposto aqui na revista, né, que o autor escreve, que Jesus é o Filho do Homem, buscando os perdidos. Lá em Lucas 2 e 52, a vinda do Filho do Homem, fala da história de Jesus.
Em Lucas 3, 1, 4 e 13, o preparo do Filho do Homem. E depois fala em Lucas 4, 14, 19 e 27, o mistério do Filho do Homem. Em Lucas 19, 28, 24 a 28, 19, 28 a 28, aliás, depois 24 e 53, o triunfo do Filho do Homem. E aí no item 1.3, Lucas, em uma sentença, Lucas mostra Deus agindo na história por meio de seu Filho, do Filho do Homem, de maneira criteriosa, desde o anúncio do nascimento de Cristo até a sua ascensão. Quer dizer, ele lá narra todo, desde o nascimento até a ascensão de Jesus aos céus. Já no item 2, tem as características distintivas de Lucas. Porque Lucas, na verdade, era um pesquisador e tinha intensa preocupação com detalhes. Por isso, seus escritos são tão especiais e atrativos. Vejamos algumas disposições do Evangelho. Vamos lá. Primeiro, nascimento de Jesus. Encontramos 541 versículos exclusivos que envolvem o nascimento de Jesus, tanto inclusive alguns detalhes acerca de Maria. Só Lucas registra a anunciação a Zacarias e a Maria, os cânticos de Maria e de Zacarias, o nascimento de João Batista, a visita dos pastores quando Cristo nasceu e a circuncisão e a apresentação no templo de um fato da infância de Jesus. E ali na questão no item 2, fala sobre, o 2.2, oração. Lucas mostra grande interesse no ensino da oração, registrando várias orações de Jesus. Também menciona exemplos do ensino de Jesus sobre a oração. Só ele registra a oração de Jesus em favor de Pedro. Aí no 2.3, fala sobre as maldades pelos judeus e gentios, portanto extremamente desprezada pelos homens. Lucas apresenta a importância da mulher. Porque naquela época a gente sabe que a mulher ela não tinha muita voz, não tinha. E o que acontece? Lucas foi um dos evangelhos, um evangelista, um apóstolo de Cristo, que ali tem uma importância às mulheres, tanto que ele fala sobre Maria, Isabel. Então ele tem mais importância às mulheres. No evangelho, algumas mulheres figuram de maneira destacada, como Maria, lá em Lucas 1:27, a viúva de Naim, uma mulher pecadora, a mulher com fluxo de sangue, que ele narra também, conforme Lucas 8:43 e 48, e Lucas mais destaca as mulheres que os outros 3 evangelhos, foi o que eu acabei de citar. Ele falava mais sobre as mulheres, já que os outros evangelhos, como Mateus, João e Marcos, não falavam tanto, não davam tanta importância às narrativas sobre as mulheres. Fala também na questão dos milagres, aí no 2.4. No Evangelho encontramos 4 milagres que são registrados apenas por Lucas. A ressurreição do filho da viúva, está lá em Lucas 7, 11 e 17. A mulher com espírito de enfermidade, está em Lucas 13, 11 e 17. O homem hipócrita, está em Lucas 14, 1, 6. E os 10 leprosos, que está em Lucas 17, 11 e 19. E tem um destaque também para as parábolas, lá no item 2.5, apresentamos um resumo das parábolas registradas por Lucas, isso fala o autor, que são peculiares no seu texto. Os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, a figueira estéril, os lugares inferiores na festa, a dracma perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, o homem rico e o Lázaro, os servos indignos, o juiz iníquo, os fariseu e o publicano, a parábola das 10 minas. E no item 2.6, ele fala sobre interesse terapêutico e medicinal.
Sendo Lucas, o médico, né, fecha os vários elementos da medicina apresentados no seu relato. Ele cita na citação de um provérbio incluindo o trabalho de um médico. Lá você pode ver lá em Lucas 4, 23. Ora, a sogra de Simão achava enferma, com febre muito alta. Lucas 4, 38. Os sãos não precisam de médico. Lucas 5, 31. Ele fala isso, a narrativa lá de Jesus, né? Que falou que apenas os doentes precisavam do médico, que os sãos não precisavam. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava resseguida, também é narrada pelo Lucas. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. A gente sabe aquela história daquela mulher que tocou na festa de Jesus e foi curada. E tocando-lhe a orelha o curou. Quanto lá Pedro, né, quando foram prender Jesus, ele pegou a sua espada e cortou a orelha. E Deus curou, restaurou, melhor dizendo, a orelha lá daquele fariseu, né, e tal, que tinha a orelha cortada. E temos aqui, o autor coloca Lucas para hoje. Aí diz, o fato de Lucas registrar vários episódios que não estão nos demais evangelhos, não descrente em si os outros evangelistas, claro, nem os registros deles. O detalhe de Lucas nos ajuda a compreender com mais clareza muitas lições deixadas por Cristo. Por quê? Porque a gente sabe também que, embora o Evangelho narra milagres, fatos de acontecimentos de cura, né, de restauração de vidas, vidas libertas de demônios, de enfermidade, mas nem todos esses evangelhos juntos narraram tudo aquilo que Jesus fez, que ele fez muito mais que isso que é narrado. Mas Lucas, em especial, ele narrou muito mais essa questão dos milagres de Jesus do que os outros evangelhos. Ele se preocupou escrever, vamos dizer assim, mais os fatos acontecidos na época. E aí no item 3.3 a gente vê o Espírito Santo em Lucas. O Evangelho segundo Lucas contém bastante menções sobre o Espírito Santo, como também nos livros de Atos. E o Evangelho que mais refere a ação do Deus Espírito. Quer dizer, ele não deu só apenas ênfase nos milagres, nos acontecimentos daquela época, tipo parte dos feitos de Cristo, mas também ele deixou a questão de mais falando sobre o Espírito Santo. Quer dizer, quando ele fala ali, ele atua no precursor de Jesus, né? Ele atua na concepção de Jesus, que é o Espírito Santo. Ele atua em Isabel e Zacarias, né? Que ele fala a Isabel e Zacarias. Ele desce sobre Jesus no batismo. Ele guia Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo. Tá? Isso é tudo atuação do Espírito Santo. Ele capacita Jesus em seu ministério. Ele é dom de Deus aos seus filhos. Ele é exultado por Jesus quando os 70 voltam com tanto sucesso da missão. Tá lá em Lucas 10, 21. É objeto da profecia bíblica. Ele é quem concede poder às pessoas, que é o Espírito Santo. E temos mais aqui um autor que fala, Lucas para hoje, que ele diz o seguinte: o Espírito é parte fundamental na salvação e no processo da maturação do crente. Você tem valorizado essa grande dádiva de Deus aos seus filhos? Você tem buscado cada vez mais se aproximar de Deus por meio do Espírito? Sim, o Lucas está falando uma coisa corretíssima. O Espírito Santo, ele é principal na salvação do homem. Por quê? Porque é ele que convence da justiça, do juízo, do pecado. Nós sabemos disso. O homem não convence, mas o Deus Espírito convence. Apenas pregamos o Evangelho, falamos da palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que testifica que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E ele é que também dá o crescimento no conhecimento da palavra,
Por isso, toda vez que nós formos estudar a palavra de Deus, toda vez que formos ler a Bíblia ou participar de uma escola dominical, é importante que devemos interceder e orar para que o Espírito Santo nos conceda esse discernimento, essa sabedoria, a compreensão da palavra de Deus, para que possamos cada dia mais crescermos nesse conhecimento e sermos edificados. Agora vamos entrar no item 4, que fala sobre o Evangelho aos desprezados, tá? Que seriam os gentios, né? Outras características marcantes em Lucas pode ser vista em inúmeros registros sobre a ação de Jesus, Cristo em benefício das classes desprezadas. Na sua época, o Evangelho mostra o profundo interesse do Mestre por aqueles que eram excluídos social e religiosamente. A gente sabe lá da questão do samaritano, lá em Lucas 10, 25, 37, que é aí o assunto aí do 4.1, que assim eram chamados que nasciam em Samaria, que eram os samaritanos. Era um grupo que sofria com desprezo israelita, por causa da diferença de raça, religião e costume. Ao contar a parábola, Jesus dignifica os samaritanos. Ele ensina que ajudar alguém necessitado é amar ao próximo. E na parábola desse amor é demonstrado na ajuda prestada pelo samaritano, e não pelo sacerdote nem pelo levita, que são israelitas, né? Então, quando aquele samaritano estava ali, ou melhor, desculpe, quando aquele homem que foi assaltado estava ali sofrendo, os próprios sacerdotes levitas não acudiram ele, mas foi o samaritano que mostrou amor ao próximo e que foi ali e acudiu ele, né? E levou para a hospedaria para que cuidasse dele e ele ficasse curado daquelas feridas, né, que aqueles assaltantes proporcionaram a ele. E temos aí no 4.2 que também a questão dos pecadores. Na parábola, o irmão mais jovem representa pecadores que se arrependem genuinamente dos seus pecados e são perdoados pelo Pai. A gente sabe aquela parábola do filho pródigo. E o filho mais velho é um exemplo da falta de piedade e compaixão, ilustra a hipocrisia e o preconceito dos fariseus, escriba, antes aos pecadores arrependidos. Aqui Cristo ensina que todo aquele que se arrepende e confessa seus pecados pode gozar da comunhão com Ele, tá? Porque a gente sabe que o filho pródigo gastou toda aquela herança, né, que o pai antecipou, e ele se arrependeu. E quando ele voltou, o pai recebeu ele de braços abertos, né, e fez aquela festa e tudo mais. E o irmão, né, que simboliza talvez aí no caso os fariseus, né, e que não aceitavam ele como o arrependimento e achava que o pai não deveria aceitá-lo por ele ter saído e gastado tudo que o pai concedeu. E acontece que Jesus ensina isso através da parábola, que quando uma pessoa pecadora ela se arrepende, a pessoa, Deus aceita de braços abertos, nós devemos também aceitar essa pessoa, mesmo que ele teve um passado ruim, mas ele mostrou fruto de arrependimento. Então nós temos também que aceitar de braços abertos o pecador, quando ele se arrepende. E aí fala sobre também o 4.3, o ladrão da cruz, que foi um homem ali, né, que tinha cometido, acho que eles estão ali, homicídio, né? O que acontece? Ele estava sendo condenado porque ele de fato tinha cometido um crime. E Jesus, naquele momento que ele se arrepende ali e considera Cristo, né, como o Filho de Deus, ele mesmo, Jesus diz para ele, hoje mesmo estará no paraíso. Quer dizer, foi um homem salvo. Jesus teve de braços abertos para recebê-lo no paraíso. E Deus também. E naquele momento da intensa dor e humilhação, Cristo ainda sofria constante blasfêmia por parte das autoridades locais e dos soldados. Se isso não bastasse, até muitos ladrões
na verdade eram os ladrões, né? E que foi crucificado ao lado de Cristo, o afrontou, que disse, entre aspas, não és tu o Cristo? Salva a ti mesmo e nós também, fecha aspas. Quer dizer, esse ladrão da cruz não mostrou arrependimento, entendeu? Porém, o texto revela que uma reação inusitada de outro malfeitor crucificado ali, que disse, né, entre aspas, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez, fecha aspas. Está lá em Lucas 40, 41. Isso é um ladrão da cruz falando para o outro ladrão, que estava praticamente afrontando Jesus, né, com aquela pergunta. E o que aconteceu? Ele pereceu, porque não houve um arrependimento. Ele não considerou Jesus como um homem bom, homem sem pecado, porque o outro mesmo falou que nenhum mal fez, entendeu? Que ele era bom e ele foi salvo, foi liberto. E mesmo Jesus falou que ele estaria no paraíso. Essa passagem revela mais uma vez que Cristo é compassivo com aqueles que se arrependem de seus pecados, né? Não importando o passado, nem a condenação que tenha recebido pela lei dos homens. A palavra naqueles malfeitores arrependidos demonstra intenso interesse por Cristo, pronto de clamar por salvação, pela decisão que tomou na cruz de Cristo e o salvou. Em verdade te digo, entre aspas, né, Jesus falando, em verdade vos digo que hoje estará comigo no paraíso, fecha aspas. Então, Deus ali salvou aquele homem, né? Por quê? Porque ele mostrou fruto de arrependimento. Ele foi salvo. E nós não importamos, porque nós, na verdade, somos pecadores, nós somos falhos. E nós pecamos, e não importa o nosso passado. A partir que nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos, Jesus é fiel e justo para nos perdoar, para nos salvar e para nos libertar. Então, a questão é essa, é chegar ao arrependimento. E Lucas para hoje, mais uma vez o autor aqui fala, não são poucos os personagens mencionados apenas no Evangelho segundo Lucas. Muitos deles fazem parte do grupo desprezado em sua época, porém não por Jesus, que os amou como qualquer outro. Você tem desprezado algumas classes de pessoas na sua volta? Lembra que Jesus não faz distinção de pessoas para o seu Evangelho. Pois é, Lucas narra ali que não só aquele que foi ali, sofreu aquele assalto, né, que estava todo machucado, e que foi desprezado pelos fariseus, pelos levitas, e outros mais, né, que narra que foi desprezado, mas Jesus não desprezou. Jesus sempre mostrou compaixão e amor por essas vidas, tá? E podemos chegar à conclusão falando que o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, de fato é bem peculiar. Lucas registra vários fatos e personagens omitidos pelos demais evangelistas. Sua excelente formação lhe permitia escrever no grego mais culto da época, né? Que a gente sabe que o grego era muito falado, muito difundido naquela época. E organizar os fatos minuciosamente foi mais uma ferramenta preciosa na mão do Senhor. Quer dizer, como a gente narrou aí em lições anteriores sobre a questão dos judeus, né, o grego, os próprios romanos, né, o benefício, ali o próprio Lucas escreveu na questão do Lucas, né, sobre o Evangelho ali. Parece que tem uma paradinha agora aqui eu não estou conseguindo visualizar na tela e na imagem. Amém, glória a Deus. Então chegamos mais nessa lição, né? E nós queremos aqui refletir também na questão durante a semana, né? Que temos para segunda,
o cântico e louvor do Senhor, destaque as lições dos cânticos Maria e Zacarias. Temos em terça-feira, nunca é cedo para aprender de Cristo, e ensine seus filhos acerca da Bíblia, né? Que as crianças, é bom que desde nova elas já tenham conhecimento da palavra de Deus. Na quarta-feira ele fala muitas lições valiosas, tá? Que tem no livro de Lucas, né? No Evangelho. É bom destacá-las. Na quinta-feira, a missão dos 70, você tem anunciado o nome de Cristo, né? Que na verdade a gente tem que anunciar o nome de Cristo. Na sexta-feira fala sobre as lições preciosas na parábola, seja como samaritano da parábola, seja no sábado as 3 parábolas preciosas, e o que é comum nos 3 parábolas, está perguntando, a gente tem que refletir, está lá em Lucas 15, 1, 32, e temos o reino de Cristo no domingo, que fala em nós, Cristo reina em sua vida, está perguntando. Então nós temos aí a questão do Evangelho de Lucas, né, falando sobre a vida de Cristo e narrando todos os seus milagres e prodígios. Eu vou agora encerrar, né, essa lição com a oração e depois uma breve palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais uma vez podermos estar aqui meditando na Tua Palavra, aprendendo mais de Ti, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos orienta, nos abençoa e faça-nos compreender a Tua Palavra. Por isso, Senhor, continue nos abençoando, continue abençoando cada ouvinte, cada que vai assistir essa aula da Bíblia, Escola Bíblica Dominical, tendo um domingo de paz, tranquilidade, segurança, e que possamos, Senhor, estarmos te louvando, te adorando em espírito e em verdade, Pai. Abençoe essa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de paz, até estarmos aqui novamente, se o Senhor assim permitir, para que, Senhor, possamos estar estudando a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo e continue nos abençoando. É que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então, irmão, até a próxima lição, que agora vamos falar do livro de João, que é riquíssimo também, né? Que seria a lição 9, que é a nossa próxima lição. E nós vamos estar aí na próxima semana, então, aprendendo mais da palavra de Deus. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e na paz do Senhor Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus.